Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. E então, hoje vamos falar de autoestima. Temos como convidada a Francisca Silva Ferreira, mas mais conhecida entre nós por Francisca Aires. A Francisca trabalhou na Bitrust no início, praticamente. Aliás, ainda nem existia a empresa e a Francisca já trabalhava connosco como marca, ainda antes da empresa ser formalizada. Surgiu numa entrevista que nós fizemos na altura, penso que até foi uma entrevista para os vinhos, para o meu padrinho, para o João Matos, penso que foi nesse âmbito, numa entrevista muito específica para a área de promoção de vinhos, e depois, numa linda tarde de verão, não me lembro se era verão, mas acho que estava calor, a Francisca fez a entrevista, ela e a Maria Reis, que ainda hoje são amigas, portanto acho uma história lindíssima, e a magia aconteceu e, portanto, fez parte da Bitrust durante muito, muito, muito tempo até se tornar esta psicóloga fantástica. Segredos que eu vou contar sobre ela. O que a Francisca tem de especial? Primeiro, é a alegria em pessoa. Agora que é mãe e muito ativa, estamos menos vezes, mas é o clube da alegria no trabalho. Com ela é impossível estar triste e infeliz. Segundo, tem uma gestão de tempo incrível. É inacreditável. Eu ontem era 2 da manhã, andava a trocar mensagens. Eu com insónia e ela estava a trabalhar. Portanto, a gestão de tempo acho que é uma das coisas incríveis e uma coisa que se aprende imenso com ela. Terceiro, eu acho que ela não percebe o lado negativo das coisas. Porque eu nunca ouvi dizer mal de nada. E normalmente ela é força, portanto, ela num grupo, nós tínhamos uma ação da TEC, ela foi muito ativa, e ela num grupo de 75 ou 80 pessoas, era ela que punha a alegria e era movimento em pessoa. E eu acho admirável nela, como é que ela foi mãe, ela vai dizer da idade, que eu não me recordo, mas foi 20 e tal anos que ela foi mãe, portanto, uma jovem que estudou na Universidade do Porto, em psicologia, enquanto estava a tirar o curso de psicologia, trabalhava na Bitrust em vários projetos, portanto, o tempo era gerido. É muito ativa a nível do apoio familiar, portanto, ela é ali uma força também grande na família Aires, que vem muito ligado ao negócio de alfaiates, não é? Que é o Avor Aires, que é um castiço. E agora vou-vos contar uma história que estávamos nós a recolher umas pilhas, que era o pilhão, e a Francisca tem muito sentido de humor. E então o que acontece é, estávamos nós na Baixa do Porto, eu a conduzir uma master, cheia de promotores lá dentro, era eu, a Francisca, acho que não sei se será a Teresa Mota, a Maria, cheia de promotores, e a recolher o máximo de pilhas, porque nós queríamos provar à agência de Lisboa que éramos a melhor empresa para recolher pilhas no Porto, para o pilhão. E de repente ouço um senhor, pá, com um ar super engraçado, com os óculos tipo surfista, um senhor que na altura deveria ter já 80 anos, talvez, com um ar muito bem vestido, com um fato impecável, um chapéu na cabeça, um senhor super elegante, e eu ouço a Francisca dizer: "Oh, vozinho, então, como é que está?" Eu fiquei assustada. Francisca, como é que é possível tratar assim um senhor que não conheces? Oh, Sónia, é o avô Aires, é o meu avô. E como estas histórias temos muitas, muitas, muitas. E portanto eu lancei, também já lancei, mas lancei o desafio à Francisca no meio da agenda difícil dela, que eu queria muito que vocês a conhecessem e acima de tudo, ela tem um dom que eu ainda não falei que eu acho extraordinário. Eu nunca vi ninguém escrever tão bem como ela. Eu já lhe disse que ela devia escrever um romance ou escrever... É incrível, ela toca a alma das pessoas com a forma como escreve e portanto vocês poderão depois acompanhá-la na página, mas acima de tudo ela tem uma coisa que eu acho que ela descobriu muito cedo, que a missão da vida dela e a grande vantagem, o que ela podia trazer neste mundo melhor era ser psicóloga. E, portanto, ela, apesar de trabalhar na Bitrust, estudar na Universidade do Porto, terminou o curso com uma das melhores notas da universidade e é uma profissional de excelência, acima de tudo, e, portanto, nós hoje lancei-lhe o desafio para ela falar sobre autoestima, até porque acho que é uma fase em que estamos todos em casa, houve uns que fizeram muito ginásio, houve outros que fizeram pouco ginásio, tivemos muito num ambiente familiar também e, portanto, tivemos que lidar muito com os diferentes personalidades e feitios das pessoas e uma das coisas que muitas vezes acontece é quando nós estamos inseguros connosco, acabamos por projetar no outro e não sermos simpáticos. E, portanto, vou-vos apresentar a Francisca, gostava muito que vocês aproveitassem esta oportunidade para colocar questões. E depois vou-vos lançar um desafio que é, se acham que estes diretos fazem sentido, continuar e se vocês gostam,
façam um print screen do live e coloquem o hashtag BeTrust e Francisca Aires. Então... Olá, Sónia, boa tarde a todos. Antes de mais, tenho que agradecer profundamente este convite, mas sobretudo agradecer a presença da Sónia na minha vida ao longo destes anos todos, e em particular numa fase crucial, que foi a minha adultez emergente. E essa fase, sem dúvida, há uma enorme gratidão e um enorme reconhecimento que eu sinto pela Sónia, e esse é o meu principal motivo de estar aqui hoje com todos. Depois de tantos elogios, posso começar por dizer que a minha autoestima está totalmente em cima antes de começar este live em direito com todas as pessoas que nos estão a ouvir também. A casa BeTrust, é verdade que cheguei lá antes de ser BeTrust, num trabalho que me recordo perfeitamente para as freiras, para a matriz alta, em que me vestia de freira. E curiosamente, na altura faziam um outro trabalho para uma agência concorrente, em que à tarde estava a receber, foi quando o Papa veio a Portugal, e portanto era engraçadíssimo. De manhã fazia de freira e à tarde estava a receber o Papa. E por isso acho que esta versatilidade e esta flexibilidade que desde cedo também adaptei e adquiri na empresa foram ótimas. E segundo, foi desde sempre a confiança que senti que a Sónia e o resto da equipa tinham em mim. E às vezes acho que a Sónia, em tantas áreas em que coordenei, realmente equipas elevadíssimas, em que tive muito dinheiro dentro de casa quando vendíamos telemóveis para o último steg e eu ia depositar às 8 da manhã ao banco, e em que, inclusivamente, vou rolar aqui um segredo, conduzi o carro da sogra da Sónia numa ação para Amarante e para outros sítios, corremos o país inteiro em tantas aventuras. Exatamente, em tantas aventuras e acima de tudo, de tudo isso. Diga, Sónia, diga. Francisca, mas o incrível e acima de tudo, acho que as pessoas que retirei desse percurso. Sim. Estou a falhar um bocadinho. Olha, já soube a criança, António. Sim, falhou um bocadinho só. Mas olha, o incrível é que as pessoas não estavam nessa altura, e estamos a falar em 2011 e, por exemplo, o trabalho das freiras que fizemos, eu considero ainda hoje, se calhar, um dos trabalhos mais exigentes que tivemos até hoje. Porquê? Portanto, a Matriz Alta abriu no Porto e tinha um lema que era, agora recorda-me, já nem me recordo, mas basicamente tínhamos uma equipa, eram 8 freiras, e eu depois convenci o cliente a meter um padre para tomar conta das 8 freiras. E nós chegamos a ir buscar, não sei se tu recordas disso, mas eu cheguei a buscar a Alicia à esquadra. Ela não foi presa, quer dizer, foi à esquadra, foi levada pelos polícias. Porque nós fizemos a ativação de marca e estar um conjunto de pessoas vestidas de freiras ofende pessoas católicas, não é? E, portanto, estas ações de rua, eu acho que trabalharam muito também a questão de autoestima, na verdade, não é? Porque, como nós tínhamos consciência que estávamos a fazer ali um trabalho sério e honesto, não é? Não dávamos tanta importância ao que se dizia. E houve um dia que eu me vesti de freira também, exatamente para sentir na pele o que a equipa sentia. E quando fui buscar a Alicia à esquadra, o que é que aconteceu? Nós pensávamos que era a concorrência do setor automóvel, porque nós estávamos realmente, aquilo era uma ação que acontecia, acho que era julho e agosto, era todos os dias, uma equipa grande, tinha um impacto de comunicação elevado. E descobri que não. Eram pessoas que viviam próximo da Matriz Alto do Porto, por várias vezes tinham ligado à esquadra a reclamar disso. E eu acho que isso foi um trabalho muito exigente. Eu própria não sou apologista desse tipo de ações que ferem os valores das pessoas, e na altura até sugeri outra coisa, mas pronto, quando nós estamos a começar, há uma coisa incrível e que tu viveste isto connosco, que é aquela ingenuidade, não é? Nós chegamos a ter no armazém 300 mil euros em telemóveis e eu acho que só fiz essas contas depois, claro, não é? Porque é a alma, não é, com que se vive. E quando nós estamos a falar de temas tipo autoestima, tu estás rodeado de pessoas que não te avaliam pela tua capa, não é? Eu acho que às vezes quando se começa a trabalhar nestas áreas,
há uma certa insegurança, não é? Eu também já passei por isso, eu comecei a trabalhar e temos dúvidas, não é? Como é que Claro que sim, somos ou claro não que sim. profissionais com excelência, não é? Francisca, o que é autoestima? Claro. Mas estava a dizer, sem dúvida. Eu acho que há duas coisas importantes quando nós falamos de autoestima e quando a Sónia me lançou o desafio, eu pensei, a primeira coisa que eu pensei e que penso de estima é o amor próprio, não é? Esta capacidade do amor se imperar em nós e que muitas vezes nós amamos, mas também duvidamos deste nosso e também por aquilo que fazemos, não é? E eu acho também que esta paragem socioeconómica que recentemente todos sabemos por estar a viver, tem consciência de si próprio, não é? Olhemos para nós, temos a capacidade de olhar de espelho e que na realidade no dia a dia, a quilómetros a hora que vivemos, muitas vezes não somos capazes, vivemos bloqueados e não somos capazes de responder a isto. O que é que eu gosto em mim? O que é que eu quero para mim? Sinto-me bem com aquilo que conquistei até agora? Sou realmente, tiro o melhor potencial de mim? Não é? Ou que tempo é que eu dedico a trabalhar a minha autoestima diariamente? E eu agora até lançava assim um desafio às pessoas a pensarem, não é? Recordo-me da última vez que me orgulhei de mim próprio, quando é que eu me senti realizado? E se nós repararmos, muitas vezes é difícil conseguirmos alcançar. Eu sinto mesmo que a autoestima está intimamente. Sabe que eu sou uma fã dos romances e por isso há sempre aqui uma metáfora muito grande ligada aí também nesta continuidade do amor. Eu sinto muito que a autoestima está intimamente ligada à relação que nós estabelecemos com o nosso espelho interior, não é? E este é o nosso primeiro espelho com que nós temos que nos refletir, em que ver o nosso reflexo. E a estima que nós temos por nós próprios, o que nós nos dediquemos, em que hierarquia das prioridades nos coloquemos. Só que muitas vezes, e esta é a questão, e toda a gente está ansioso por esta parte, não é? Porque a autoestima está, sem dúvida, muito ligada à superficialidade da velha história, espelho o meu, há alguém mais belo do que eu, não é? E o encontro com este espelho nem sempre é fácil, não é? Porque nos mostra os quilos a mais, as rugas, a barba, a maquiagem que eu não tinha há bocado nos tempos fizemos e que agora está aqui sempre uma série de coisas que nos coloca em xeque. Claro que é certo que o autocuidado, eu acho que sim, é o primeiro passo para nos sentirmos bem. Não é? Claro que a imagem que se reflete nós próprios neste espelho, no espelho exterior, em contrapartida, é extremamente importante para o Nelum da de nada nos servem as curvas perfeitas, a magreza extrema, as madeixas da cor do ouro, se o reflexo, o tal espelho interior, nos perturbar de dúvidas, ansiedades, hesitações e dessa tal insegurança de que a Sónia estava a falar há bocadinho e que muitas vezes entra completamente num ritmo desacelerado do nosso registro interior e nos leva a outras coisas, e nós sabemos muito que a autoestima, e isto eu vejo na minha prática profissional e também não é, das pessoas que leiam, muitas vezes é fácil a autoestima cair doente, não é? E àquela culpabilidade em que nos deixamos cair, a desistir de nós próprios e até mesmo àquele sentimento profundamente sós de que aquilo que eu faço pode não ter validade, não é? Não só a minha imagem exterior ou o meu espelho exterior me está a mentir, mas o meu espelho interior também. E este poder da autoestima, digamos assim, apaixona-se ou não, ou desinteressa-se pelo nosso amor próprio. E eu acho que este sim. Agora, primeira questão, aceito o reflexo que o espelho me dá e educo-me. Gosto de mim antes de gostar dos outros? Autorregulo o meu ego? E aqui é que há várias questões de que surgem, não é? Mas, ó Francisca, nós mesmo na Bitrust, nós temos Sónia, pessoas... parei? Estou? Francisca, consegues ouvir? Na Bitrust, Estou a ouvir, nós perfeitamente. temos pessoas com Perfeitamente. imagem física lindíssima, pessoas que entram numa sala e dizem, uau, mas que luz, não é? E quando nós fazemos as entrevistas ou o primeiro contacto não é aquele que fica e às vezes não estás a falar daquela beleza física, mas é aquele sorriso, aquele olhar, aquela... E depois a própria pessoa não se sente assim. Principalmente, eu lembro-me de casos de mulheres e de homens, mas até alguns rapazes que trabalhavam connosco, homens lindíssimos, com uma aparência incrível, e depois notas que são pessoas extremamente
inseguras. É curioso, portanto, o porquê, não é? Porque Claro. que nem sempre a Há imagem esta tal contrariedade, não é? Entre o espólio e o espólio interior. Muitas vezes, na maioria, não é? Os próprios estudos também nos dizem isso, que as pessoas que também trabalham excessivamente a imagem exterior, também muitas vezes não se sentem bem com a imagem interior que têm. Não é? E isto acaba por ser um sofrimento atroz para quem, quer dizer, eu vejo esta tal pessoa luminosa, sorridente que entra na sala, e em contrapartida a outra pessoa não vê isso, não é capaz de se ver a si própria nesse registro. Porquê? E aqui há várias coisas que se contrapõem, não é? E que é muito importante, por isso é que nós devemos fazer este exercício de olhar para o espelho, não só para este exterior, mas de olhar para o interior e de percebermos, de pesquisarmos aqui estas qualidades que todos nós temos, este valor, que às vezes está muito apagado e muito afundado, ou mergulhado em muitas preocupações ou em muitas angústias do dia a dia, mas que está lá, na verdade, não é? Uma questão de descoberta, de autoanálise em relação a isso. Mas porquê que isto pode originar? Agora, o que também acontece, Sónia, o que é que isso pode originar? Várias coisas, não é? Pode originar o facto de estas inseguranças muitas vezes tornam-nos pessoas pouco confiantes e capazes de realização, ou seja, eu até tenho muitas ideias, sonho muito, mas não as operacionalizo, porque tenho sempre dúvidas daquilo o que é que o impacto do meu trabalho vai fazer nos outros. Isso, não é? Eu até acho que posso ser simpática, mas eu até acho, os outros até me podem achar simpática, mas eu acho que não sou simpática, não é? Isso vai acabar por criar logo ali uma barreira bloqueadora. E isso vai me impedir de fazer. Estava a dizer logo no início da nossa conversa, não é? Que o terceiro maior medo das pessoas é falar em público. As pessoas podem ter imensa vontade de falar em público, mas se à partida o medo está completamente iluminado, digamos assim, não está apagado, não está adormecido, vai estar sempre ativo e vai ser mais forte do que nós. Claro que este medo de podermos brilhar existe sempre, e é bom até duvidar de nós, é importante. Também quando nós temos em contrapartida, aquele excesso de autoconfiança, daquele ego que eu há bocado falava, acaba por ser também mau. Mas é importante arranjarmos aqui um equilíbrio entre estas duas partes, não é? Aliás, isto a propósito do ego também, se nós pensarmos, o ego precisa sempre da presença do outro, não é? E a autoestima não precisa da presença do outro. O que estavas a dizer há bocado, não é? Nós precisamos validar o outro. A autoestima não precisa disso. Um grande ego tem uma admiração excessiva por si própria. Aquela pessoa tem até às vezes algumas características narcisistas sobre si, não é? Percepciona até às vezes a realidade de uma forma completamente distorcida e tem uma necessidade muitas vezes de se revelar empresarial, não é? Não existe ninguém como eu, nós é que temos razão, não temos a humildade de perceber que outras pessoas fazem tão bem como eu, que há outros potenciais no mercado, isto em relação à profissão, em relação às nossas relações pessoais, em relação ao protótipo do tenho sempre razão, não é? Temos que também ter aqui um bocadinho este filtro de nos podermos desdobrar nesse aspecto. Claro que em contrapartida estou com uma boa autoestima e agora focando um bocadinho mais neste positivo, e procuram um olhar crítico e naturalmente mais realista sobre si. A visão nítida das qualidades e dos defeitos, tentando, claro, não os esconder, e nós percebemos isso nos falsos selves e hoje em dia com as redes sociais e com a digitalização deste mundo moderno que temos todos agora a viver e que foi imposto que todos nós estivéssemos a viver então nestes últimos 2 meses e meio, não é? Muitos de nós é ser-se o que não se é, na verdade, não é? Ou mostrar-se aquilo que não se é. E isto às vezes é muito dual, porque vejo que os outros todos fazem e eu também às vezes quero mostrar que também sou assim, não é? Ou em contrapartida o outro sente isso em relação. A pressão social que tem em relação a isto, este falso self, é enorme. Mas também em contrapartida, quando reconhecemos os nossos defeitos e quando até os expomos,
E quando percebemos as nossas fragilidades, e agora vemos isto, não é? Com a quantidade de mães que estão em casa e que é naturalíssimo que estão esgotadas, cansadas de estarem em respostas a 1000 tarefas de teletrabalho, das exigências domésticas, de tudo isso. E ao mesmo tempo percebermos que se aceitarmos que não temos que ser sempre este protótipo da perfeição que nos é imprimido, estamos dispostos a investir no maior projeto que somos nós próprios, não é? O nosso maior projeto somos sempre nós próprios. Isso é uma das chaves importantes que aprendi consigo e que ainda hoje aplico. Olha, mas tu não achas que, por exemplo, há aqui uma questão que é, eu até posso reconhecer que tenho baixa autoestima, não é? E eu, por exemplo, por incrível que pareça, não é? A vida, no meu caso, foi-me obrigando a eu ter que falar em público, não é? E, portanto, e lembro-me de falar e ter inseguranças e dizer, não vou dizer nada de jeito, mas para que é que as pessoas me convidam para falar se eu não tenho nada positivo para dizer? E depois, o que tentei foi trilhar um caminho em que não ter uma preocupação do julgamento das pessoas. Mas como é que nós passamos esta fase, como é que é originada esta autoestima, não é? Vem de onde? É da nossa infância? Estás a perceber? É aqui alguma insegurança, eu queria mostrar, e depois como é que nós conseguimos aumentar a autoestima? Que exercícios é que nós poderíamos fazer para conseguir trabalhar isto? É algo muito individualizado ou existe um exercício mais macroeconómico que nós possamos aplicar ou ir trabalhando, não é? Eu acho que há duas coisas super interessantes na pergunta que está a fazer. Uma delas, volto a resgatar este inimigo do ego. Nós presos ao nosso egocentrismo, às vezes está completamente embaciado, não é? Conseguimos ver além das nossas no lugar do outro, de calçarmos os sapatos do outro, eu acho que é o maior exercício da humanidade. Já fizemos às vezes informações, fazemos isso, não é? E é engraçadíssimo, porque mesmo que que duas pessoas calcem o 38, os sapatos nunca vão ficar da mesma forma, porque há sempre variabilidades que se distinguem. E depois, aquela questão de nós sermos resistentes à crítica. Nós até gostamos de saber o que é que o outro pensa, mas somos resistentes à crítica e temos medo daquilo que vamos ouvir. Mas isso pode estar relacionado, porque uma coisa é crítica e outra coisa é o feedback. No que é que vamos estar expostos. E também, agora trabalhado desde o minuto zero, eu costumo dizer que a infância é, sem dúvida, a nossa estima trabalha-se desde aí. Quando nós encontramos... Sónia, sim. Quando nós desde pequenos a nossa autoestima trabalhada e temos, há bocado a Sónia falava do meu avô, e eu acho que até é curioso e é engraçado isso. Para ele toda a gente era o maior, não é? E eu acho que toda a gente é o maior à volta dele, mesmo que não seja, toda a gente é o maior. Ou então é ao contrário, não é? Quando alguém faz alguma coisa mal, é o pior do mundo. E, às vezes é difícil encontrar este equilíbrio no trabalho da autoestima, não é? Mas isto para lhe dizer também, há muitos, nas infâncias, há pessoas verdadeiramente assassinas da autoestima. Né? Quando nós às vezes não temos esta consciência e quando dizemos, pá, não fazes nada de jeito, és sempre a mesma coisa, já estava a contar com isto, não acredito, outra vez. Esta crítica destrutiva que invade crianças, se nos invade a nós adultos, tantas vezes reprimidos por chefias e por outras características, ficamos ansiosos com isso, quanto mais uma criança. A verdade é que nós, em algum momento da nossa vida, caímos nas armadilhas do ego. E quem não caiu, que levante o dedo, ou que atire a primeira pedra, porque é inevitável. Não é? Estes julgamentos de que estava a falar, de que às vezes vamos fazendo, são expostos aqui. E eu acho que isto depois, a maturidade, também nos ajuda a perceber que chegamos a um ponto em que conseguimos decifrar melhor este tipo de características. Agora, também em contrapartida, também quando somos capazes de identificar este ego, não é? que se entra em nós e somos capazes de identificar e de o negar, isso vai permitir afastá-lo. Pronto. E se o afastar ele, também afastamos as nossas inseguranças. Temos também assim espaço para que a nossa autoestima cresça, que se evolua e que seja co-construtiva. E eu acho que nesta co-construção, e eu digo co-construção porque, e aqui é para esta resposta macro-social, esta co-construção é uma construção conjunta. Não é? Eu nunca trabalho a minha autoestima sozinha, eu trabalho a autoestima com a minha família, com o meu trabalho,
com os meus filhos, com todas as pessoas que estão à minha volta. É evidente, não é? É muito isso. E é evidente que o feedback, a validação do outro, a aprovação, não é? E para vocês que estão numa grande empresa, há sempre isto, não é? Tenho sempre necessidade de ver o trabalho do outro, de validar, de dar feedback construtivo, espetacular, ou em contrapartida, pá, não era bem isto que eu expectei ou que eu sonhei, não há um problema, há uma solução, não existem problemas, existem desafios. Foi uma das maiores aprendizagens que eu fiz consigo e que também transporto todos os dias para a minha vida prática. Agora, nós procuramos esta aprovação, pá, nos amigos, nos namorados, nos seguidores que temos nas redes sociais, nos maridos, nas mulheres, nos chefes, nos professores de ginástica, até nos vizinhos que partilham connosco o espelho do elevador na descida para a garagem e que são a fazer um reforço positivo. Está tão gira hoje. Claro que se nós deixarmos de vencer isto, o elogio eleva-nos, não é? Um elogio enche-nos a alma, preenche-nos o vazio, dá-nos força para superar limitações. E nós às vezes gostamos muito de ouvir elogios, mas nem sempre estamos dispostos a fazê-los, não é? Nem sempre nos lembramos de os fazer, nem sempre lembramos de os fazer. Mas isso que estás a dizer é muito, muito pertinente, é muito pertinente. E eu acho que aqui lembra-me aqui duas situações, que é que tu falaste da questão da importância da juventude e às vezes aquelas palavras que ferem e os pais não têm consciência e às vezes em stress são mais agressivos com as crianças e elas são uns anjinhos, não é? Eu sou um exemplo, eu mudei a minha forma de fazer as coisas, mesmo de dizer que não, e noto uma diferença enorme. Mas se calhar também existe outra realidade, que é o excesso de proteção dos pais. Será que os pais que são extremamente protetores dos filhos, às vezes também não fazem com que eles tenham uma autoestima inferior, porque acham que, no fundo, não se sentem com asas para voar, não é? Pode haver isso, ou seja, ou no fundo por uma atitude castradora, ou as palavras que ferem sem por amor, muitas vezes, que os pais... Eu estou a dizer isto. Essa pergunta é extremamente curiosa para uma pessoa que saiu de casa dos pais para estudar aos 14 anos, não é? Que foi uma das coisas que eu sempre admirei na Sónia, esta independência e esta autonomia. Os pais extremamente protetores, e isto é a minha prática profissional e os estudos também dizem, os pais extremamente protetores limitam muitas vezes a autoestima. Porquê? Porque a autoestima era como tu estava a dizer, Sónia, precisa de uma co-construção destas qualidades e destes defeitos, também porque é preciso o espírito crítico, não é? Para nós conseguirmos melhorar aquilo que vamos fazendo pior. Em contrapartida, se nós tivermos sempre alguém a amparar-nos. Francisca? Tens que repetir esta parte. Tem calma, cuidado que vais cair. Mais uma vez, vê lá, estou a ouvir. Falhou um bocadinho. Sónia? Sim, falhou um bocadinho. Mas estavas a dizer que no fundo aqueles pais que também, cuidado que vais cair, estava a dizer que não dão confiança, não é? O cuidado que vais cair, o cuidado que também projeitam muitas vezes estas inseguranças nos próprios filhos, não é? E estas inseguranças projetadas, naturalmente, recaem sobre autoestimas mais baixas. Ou então projetamos que pais confiantes à partida transmitem autoconfiança consequentemente aos seus filhos, não é? Porque se nós acreditarmos no potencial que essas pessoas vão fazer, que essas crianças vão ter, temos-lhes a dar as ferramentas para elas se desenvolverem nesse sentido, não é? E nós também na empresa vemos isso muitas vezes, não é? Na Bitrust, quando é escolhida aquela equipa, é porque se acredita que aquela equipa é capaz de corresponder a determinado objetivo, aquela equipa é capaz de realizar determinado trabalho, porque se acredita no potencial que aquela equipa tem para o fazer, não é? Porque conhecemos Claro que este trabalho também vai numa ótica de autoconhecimento, e a autoestima também está intimamente ligada com o autoconhecimento, e nós temos uma vida para nos conhecermos, não é? Às vezes demoramos muito tempo a descobrir características sobre nós, que umas delas descobrimos aos 10 anos, que eu vejo que as crianças descobrem aos 10 anos na consulta quando estão comigo, e outras vejo aos 20 anos a descobrirem-se, e outras chegaram aos 50 e ainda não descobriram, e só descobrem aos 80, ou mesmo ainda não descobriram tudo sobre si. E este também é que é o grande mistério da vida, não é? E é esta grande relação da cabeça com o coração e com esta capacidade que nós temos de poder encaixar aqui de diferentes dinâmicas. Acho que sim. Há uma situação também que acontece no mundo empresarial,
em que muitas vezes quando tens uma relação de proximidade com as equipas, as pessoas gerem por coração e muitas vezes por questões de não tem a ver com não gosto da pessoa ou que a pessoa não seja boa, podem não se encaixar a determinada função, o contrato não é renovado ou a pessoa tem que sair da empresa. E eu senti, ainda há pouco tempo, vi até na internet um post que tinha a ver com isto, que era uma pessoa, era um jogo até acho eu, em que a pessoa, a miúda, tinha sido despedida e depois disse, fiquei de rastos, eu não presto, não sou boa profissional, etc. E passado uns minutos encontrou o chefe e o chefe andava à procura da filha, ela encontrou a filha e o chefe contratou-a para outra função que era babysitting. E eu achei fantástico este paralelismo que é, eu acredito muito que não há bebés maus, todos os bebés são bons e depois a vida vai-nos criando e vai-nos criando capacidades e personalidades, não é? Mas o facto de alguém ser dispensada de um projeto ou de um trabalho não quer dizer que essa pessoa não seja uma excelente pessoa e que não seja muito boa em determinadas áreas, não é? Podem não estar adequado, mas isto sou eu a dizer, não é? Quem sente, estás a perceber, quem passa por esse processo, não é? De ser dispensado de um projeto por algum motivo, eu acho que é um dos fatores que também é consolidador desta baixa autoestima, não é? Ou seja, como é que uma pessoa deve ver, como é que deve ultrapassar este tipo de situações? Claro que sim. Até porque estamos a viver agora numa fase que isto é provável acontecer muita gente, porque a pandemia vai ser castradora, não é? Muitas oportunidades de trabalho. Claro, eu acho que esta mistura da emoção e da razão nesta gestão do trabalho muitas vezes nos prejudica. Prejudica as entidades e prejudica quem trabalha para as entidades, não é? Porque nós somos seres humanos, nós relacionamos, nós naturalmente as emoções vão acabando por se cruzam nestes contextos e é difícil ser imparcial a esse tipo de coisas. Agora, é difícil as pessoas distinguirem que eu posso achar uma excelente pessoa, posso até achar um excelente profissional, neste momento a minha empresa não precisa de uma pessoa como tu, independentemente de eu achar que outra empresa pode exatamente com as tuas características ou que tu podes ser uma mais-valia neste sítio. Agora, nós temos é que pôr as coisas ao contrário e mudar aqui o discurso também. E que às vezes esta saída da nossa zona de conforto é que é difícil, não é? Nós pensarmos, ok, eu contribuí o que tinha para contribuir neste trabalho, dei o meu input, saio com a minha consciência tranquila sobre isto e agora eu próprio tenho capacidade ou acredito no meu potencial para outros voos. É difícil é nós invertermos a situação ao contrário, não é? E agarrarmos também estes momentos que estamos a passar agora, não é? Em que vamos naturalmente entrar numa crise económica, claro que sim, nós estamos já entramos em muitos setores para percebermos oportunidade para outras coisas, não é? Para olharmos para nós próprios e para outros momentos e para outras oportunidades de pensarmos agora é o nosso momento, não é? Olha, comecei por mim que vou começar-me a dedicar a um projeto mais pessoal já a partir do próximo mês de junho e que há 10 anos que apaixonadamente trabalho para outras pessoas e que me deu uma vasta ligada a outras entidades e outras situações e quero muito, espero que sim, consiga fazer o máximo de conexões com isso e estar ligada a isso, mas também temos que perceber que às vezes tudo acontece por um motivo, às vezes perceber exatamente para aquilo que nos aconteceu naquele momento, mas depois com o distanciamento do tempo vamos enquadrando isso. Agora, as emoções, mesmo a longo prazo, são muito difíceis sempre de gerir, porque quando as pessoas têm coração, e eu sei que a Bitrust e a Sony em particular é uma empresa que trabalha muito com a emoção e com a consideração que tem pelas outras pessoas, é sempre um assunto muito mais sensível, não é? Claro. Mas também, em contrapartida, as pessoas também são recompensadas pelo seu trabalho na capacidade de, o teu trabalho é espetacular, o teu trabalho foi bom, tens a melhor carta de recomendação que eu podia ter em relação a ti, estes anos de trabalho contigo, ou estes meses de trabalho contigo foram bons. Isto é um cartão de visita também, não é? Esta capacidade de acreditar. E há uma história super engraçada que eu me lembro. Uma vez, ontem estava a ver as fotografias que a Sónia partilhou, fomos fazer aquele trabalho para a JAP e estávamos a chegar lá, estava a ir de carro consigo e estávamos a chegar lá e a Sónia disse assim, sabes que esta foi uma das primeiras empresas que eu trabalhei.
E eu, a sério? E agora eles são seus clientes? Na altura, não é? Eu, uma miúda, a ir para lá, fazer o seu trabalho, que eles são seus clientes. Claro, a porta ficou sempre aberta. Nós temos que deixar, uma das maiores características da vida é nós deixarmos as portas dos sítios onde vamos embora abertas, porque isso é o maior cartão de vista que nós podemos deixar. Fiquemos de bem com essas coisas, por muitas coisas de sentimento que possam existir, ou por outras circunstâncias que nos tenham bloqueado, e poder voltar àquela que foi a nossa primeira casa. E bom, eu lembro-me de sentir isso consigo quando cheguei lá e estarmos lá e todos os colaboradores, olá Sónia, então Sónia, estás cá outra vez. Eu acho que de facto é uma inspiração também nesse domínio. Nós percebemos que é importante ficarmos de bem, para que as pessoas nos possam sempre voltar a abrir as portas para as diferentes conexões ou para as diferentes relações, porque as emoções ficam, as emoções não vão embora. Eu não sei se tu concordas comigo, mas uma há aqui duas situações que eu acredito e que tento seguir. Uma delas é, se nós não tivermos uma forma simpática, de coração, para chamar alguém a atenção. Primeiro comecei com a vida, quando tenho alguma coisa que me gera desconforto, dizer, estás a perceber? Tento dizer, mas dizê-lo com o coração, porque não há necessidade de nós darmos feedback a alguém, estás a perceber? Ou darmos uma sugestão de melhoria, quando o fazemos com amargura, estás a ver? Ou ofender a outra pessoa, ou sermos indelicados. E quando estamos a falar na questão da insegurança e na autoestima, muitas vezes o feedback é feito de uma forma grosseira, não é? E, portanto, se nós fizermos isso com alma, eu acho que isso é uma das coisas que também muda muito e que não feira, porque, principalmente no mundo empresarial, tens que tomar decisões difíceis, não é? Porque às vezes uma decisão que não te agrada tem que ser tomada por uma questão de manter a continuidade e que os projetos tenham mais consciência, o que tu achas, não é? Isto aqui não há certo nem errado, não é? Isto às vezes é aquilo que tu consideras. Mas a forma como se diz, ou seja, se não tiveres nada simpático para dizer, mais vale estar calado, claro. Não é? E eu acho que às vezes as pessoas não têm consciência que uma pequena frase magoa. Isto faz-me lembrar, estavas a dizer do Grupo JAP, o Sr. Ribeiro, que é uma pessoa que eu adoro, que é um dos administradores do Grupo JAP, uma altura contou a história de uma gravata e eu ficou-me até hoje. Eu devo ter contado essa também, que tu na altura contava muitas histórias. Que é, tu tens uma gravata e vestes e vais para o trabalho cheio de confiança, autoestima, pões música, hoje o dia vai ser fantástico, eu estou mesmo lindo. Chegas à reunião comercial e a primeira coisa que alguém te diz é: "Epá, essa gravata é horrível, como é que tu não tinhas nada mais bonito para trazer?" O que é que isso vai acontecer? A probabilidade da pessoa vestir aquela gravata vai ser quase nula. E foi uma palavra, não é? Foi um gesto, e tu vais pensar sempre nisso, não é? Até podes ter lá a gravata e achas que ela é bonita, mas não vais ter aquela vontade de a vestir. E quando estamos a falar nas relações humanas e quando estamos a falar quando lidamos com pessoas, a forma como nós lidamos com as pessoas e que dizemos as coisas é muito importante. E, portanto, e eu acho que se cada um de nós... Eu acho que tem sempre com o conteúdo do que dizes, mas com a forma. A forma. Francisca, que exercícios é que achas que as pessoas podem fazer? A forma como diz. Eu acho que às vezes não é o que se diz, mas a forma como diz. Olha, há uma coisa engraçadíssima, que eu acho que podemos fazer para nos e que às vezes não nos lembremos de fazer. Eu costumo dizer que é a lista das qualidades, não é? E que como é que eu sou, como é que eu me vejo, em que é que eu sou bom, e se este exercício é excelente, porque acabamos por nos fazer pensar em que é que eu realmente sou brilhante, ou em que é que eu realmente faço a diferença na minha vida e na dos outros a fazer isso. Outra das coisas que eu penso sempre neste trabalho da autoestima é assumirmos a responsabilidade pela nossa construção da própria autoestima, porque culpabilizar os outros por muitas vezes as nossas falhas, neste exemplo que estávamos a dar agora, não é? Todas, amarram-nos só ao passado, só. E isto impede-nos sempre de desenvolvermos o potencial futuro, agarra-nos às emoções negativas, e que se conseguimos desconstruir esta culpabilidade dos outros e assumirmos a responsabilidade por aquilo que somos em relação ao nosso processo de autoestima, seja ele mais frágil ou não, é extremamente importante. Há um outro exercício que eu pessoalmente adoro, que penso muito na consulta com jovens, que é pedir que pensam a 3 pessoas próximas deles que escrevam sobre eles. E às vezes é engraçado que é difícil
as pessoas encontrarem 3 pessoas que as conheçam mesmo bem. E até eu própria não estava a pensar quem é que eu escolheria 3 pessoas mesmo próximas de mim que pudessem escrever sobre mim, relatando-me exatamente na minha essência e na minha autenticidade. É um exercício difícil, mas quando lês é altamente enriquecedor. Sim, mas estás a dizer, por exemplo, escrever não pode ser, se tens uma família gigante, vocês são todos imparciais, são muito imparciais, seriam sempre Opa, eu tens uma família incrível, que eu tenho o privilégio claro sim, mas olha, sem dúvida, eu por acaso tenho o privilégio de estar na origem de uma família em que eu acho que se nasce com autoestima. Porque de facto toda a gente acha que é ótimo a fazer as coisas que faz. Mas também acho que a minha mãe nos trabalhou muito isto em relação a vocês a não nos questionar sobre as nossas falhas e sobre os nossos erros, se ainda ao máximo os elogios, isto na parte familiar. Enquanto a partida, como temos esta parte cigana, que a Sónia conhece bem, e de nos protegermos e de estarmos, às vezes elogiamos-nos muito em público e tudo, mas somos muito críticos uns com os outros, e isso ajuda-nos a melhorar, não é? Eu tenho a certeza que a minha tia Paula neste momento está a ver e está a pensar em toda a minha aparência física, em toda a forma como chegar e o que é que vai dizer. Mas isso é muito importante, porque isso ajuda-nos sempre a ser melhores, e as pessoas ajudam-nos sempre a ser mais confiantes. Isto é extraordinário, porque também tu sabes que aquelas críticas são críticas de amor, são críticas que te ajudam a ser pessoas melhores. E isto em relação a tudo, não é? Com as pessoas que tu realmente conheces bem, recebes aquela crítica de bem, não é? Porque sabes que aquela crítica te é enviada no sentido de te ajudar. Isso é extremamente importante. Receber essas críticas dessa forma é extremamente importante. A tia Paula... Estou a falar de mim, mas poderia falar de muitas outras pessoas e cada um consiga olhar para si e fazer esta reflexão interior. A tia Paula está a dizer que se tiver uma gravata feia que não valoriza. Se me disserem que a gravata é feia, ela está a dizer que não valoriza, só coloquei porque sou... Mas isto é um pormenor, estamos a rir, mas isto é um pormenor muito importante. Eu acho que mudou-me um bocadinho o meu chip nesse momento. Claro. Eu nasci numa aldeia, não é? Tu sabes a minha história. Ela está a dizer isso porque ela nunca está feia. Por isso é que está... Mas eu nasci numa aldeia e as aldeias há muita tendência para a crítica, para o julgamento, para a avaliação da vida das pessoas, etc. E a minha família sempre foi um centro de grande interesse e atração. Mas a partir do momento que eu senti que tudo aquilo que eu fazia tinha uma boa intenção e era para um bem maior, estás a perceber, todas as coisas más que de alguma forma se ouvem ou que nos magoam, não é? Mesmo que a maioria das pessoas ache que não tem consciência disso, eu deixei de valorizar. E isso acho que aumenta aqui um bocadinho a autoestima. Francisca? Nós fizemos os ensaios todos, mas mesmo assim... E uma das coisas que eu ia, pegando aqui no exercício que a Francisca tinha falado, que é das três... Porque também num contexto, não é? Eu acho que nos contextos... Está a falhar aqui um bocadinho. Eu ia pegar aqui no último exercício que a Francisca disse, que era pedir a 3 pessoas próximas que escrevam sobre nós. E às vezes, não sei se era este exercício que ela estava a pensar, mas que pode ser escrever a 3 qualidades ou 5 qualidades, não é? Porque o escrever pode ser algo muito vago, não é? Se calhar falar sobre o que é que nós temos de especial ou porque é que somos especial para essas pessoas, não é? Ou não, às vezes também é bom saber claro. os que estão a melhorar, digo eu. Claro. Esta escrita é muito pessoal. Mais algum exercício, Francisco? Claro, o que eu ia dizer a seguir era isto, era do reconhecer os limites. Eu acho que nós temos... Sim, eu acho que termos consciência dos nossos limites e também nós escrevermos aquilo que podemos melhorar, também é essencial, também nos ajuda a tirar o melhor potencial de nós. E outra coisa muito engraçada que eu acho que 90% das pessoas acabam por fazer é substituir o diálogo com si próprio por um diálogo mais positivo, porque nós às vezes falamos muito connosco próprios. Eu até falo alto comigo própria. Ainda hoje de manhã estava na casa de banho e o meu marido estava-me a dizer: com quem estás a falar? E eu, comigo. Eu falo muito comigo própria. Mas
E eu acho que é engraçado que neste trabalho, destes diálogos que nós às vezes temos connosco, dizemos muito mesmo, pá, que estupidez a minha, pá, disparates, ou vamos estar a dizer o live falhou não sei quantas vezes, ou fiz isto mal, ou vamos estar a olhar se isto neste erro, não aprendo com esta situação, tenho que melhorar, quero melhorar a capacidade da gestão das horas todas. Há bocado a Sónia a brincar comigo em relação às horas, sobre o dia ter 24 horas e nós temos que saber dividir em 8 muito bem. 8 para trabalhar, como eu dizia quando trabalhava na Bitrust, 8 para trabalhar, 8 para estudar e 8 para dormir. Agora não é bem assim, mas antes fosse. A necessidade que nós realmente temos de mudar este discurso para um discurso interno positivo, não é? Para um discurso interno positivo. E isto é fundamental. Eu acho que isto é fulcral em termos de sentimentos e ajuda-nos muito. Quando estamos a pensar, logo quando acabamos uma determinada tarefa, um determinado trabalho, uma determinada exigência, ou mesmo na nossa parentalidade, na nossa família, em vez de pensarmos logo naquilo que correu mal, ou no que estamos a dizer nós próprios que correu mal, pensamos, e o que é que correu bem? E o que é que tiramos de positivo disto? O que é que eu fui boa a fazer isto? Isto vai-me ajudar e vai-me construir mais uma vez. Retomemos este poder da autoestima sobre nós e olhemos outra vez para o espelho interior e voltemos à conversa do espelho meu, não é? Também nos ajuda muito a pensar sobre isso. Há muita gente que no cenário que vive em família... eu acho que, de facto... Não sei se ias falar, mas eu estava a dizer que há muita gente que vive num cenário em família em que eu acredito que os pais são os melhores pais para cada uma das pessoas, por mais que nós achemos que não, nós temos os melhores pais e as melhores mães que deveríamos ter, por algum motivo, até para o nosso crescimento pessoal. Podem não ser os melhores cuidadores, não é? Mas por algum motivo aquele pai é o nosso pai, aquela mãe é a nossa mãe, e se calhar estes momentos às vezes de mágoa é que nos fazem crescer e sermos as pessoas que somos. Mas há pessoas que vivem num ambiente de conjuntura que os pais não têm a noção, mas são muito críticos, não é? Ai, porque é que faz assim? Ai, não fazes assim, pentei o cabelo, estás sempre despenteado, olha a roupa nunca está arranjada, pequenas coisas. E uma das coisas que eu tenho vindo a estudar, e eu acho que é importante, e é o chegar lá, é não nos deixarmos levar por esses julgamentos e por essas palavras, porque a grande maioria das vezes, quando nós ouvimos alguém a criticar algo, ou o cabelo que está despenteado, ou estás mais gorda, estás mais magra, ou não vistas assim, normalmente é uma projeção no outro das inseguranças da pessoa. Concordas comigo? Ou seja, é alguém que até está um pouco inseguro com ela às vezes e projeta na filha, no amigo, nas pessoas mais próximas, não é? E o importante é nós, no fundo, temos aqui uma proteção, não é? Não nos deixarmos levar por essas palavras que nos ferem mais, não é? Claro que sim. Quando as pessoas... Era o que eu estava a dizer, quando não há um equilíbrio, não é? Quando e não há um equilíbrio nesta crítica e percebemos que esta crítica é recorrente e que esta crítica é constante e que de facto não há uma congruência na crítica, que é sempre uma crítica daquele inimigo deita abaixo, não é? Deita abaixo. Temos de ter aqui uma capacidade de filtrar e de conseguirmos perceber o que é que realmente isto encaixa ou não encaixa. E que não encaixa, não vale a pena perdermos tempo se a gravata é feia ou se é bonita, não é? Temos de ter alguma capacidade de perceber, da autocrítica, percebes, não, eu acredito que o que estou a fazer comigo próprio. E mais uma vez, a autoestima, e volto aos romances, mas é sempre a primeira... É o casamento, é a única relação da qual não te podes divorciar, não é? Sim. Vives, não podes, a relação que tens contigo. E procuramos sempre, é difícil, nós sermos sempre o amor da nossa vida. Nós somos o próprio amor. É desafiante isto, e às vezes é até angustiante e é frustrante, porque muitas vezes não conseguimos ser, não é? Porque todos nós, tendencialmente, vamos colocar os nossos filhos, os nossos pais, à frente de tudo isto. E é preciso, às vezes, fazer o equilíbrio e o balanço entre este próprio. Porque, na verdade, eu costumo dizer muitas vezes, não é? Eu sou uma sonhadora nata e sabes isso, mas quem olha isto é extremamente importante, não é? Porque também ajuda
fazer o voo crescer e a Júlia que espelho o meu potencial, não é? Este é um exercício também que é muito importante, nós podemos olhar para o espelho e retirarmos este potencial, tanto exterior como o interior, mas sobretudo estamos primeiro de bem no nível 1 do interior, para depois podermos então trabalharmos este segundo autocuidado, acreditando que temos o melhor de nós, o melhor projeto de todos da nossa vida somos nós próprios, não é? Olha, o que é que aconteceu? Agora, Francisca, isso que estás a dizer é super, super, super interessante e inteligente, como que não era, mas isto pegando que é assim, nós, uma das coisas que e com esta questão da pandemia, trago muito esta consciência que é, se as pessoas tiverem diferentes fontes de receitas e de rendimentos, tudo é muito mais simples e é muito mais seguro, não é? E há muita gente que neste momento vivia só de um trabalho, das 9 às 18, ou que seja, um trabalho fixo. Esta questão da autoestima também é algo que, se nós formos testando e experimentando diferentes coisas na vida, não é? É uma forma, por um lado, de aumentar a autoestima, porque às vezes podemos estar numa função que é algo que nós desempenhamos, mas porque ou tiramos o curso, ou porque é o mais seguro, mas às vezes quando exploramos outras áreas, descobrimos que temos potencialidades e que somos bons a fazer outras coisas, e para além de nos poder aumentar essa autoestima, acaba por ser outras fontes de receitas e de rendimento. E nós na BeTrust, e tu eras um caso desses também, não é? Há muita gente, ainda hoje, entrevistamos também a Sara Barbosa e outras pessoas que trabalham, sei lá, na área da saúde, no que for, em várias áreas de negócio, trabalho normal, fixo, relacionado com o curso, mas depois continuam, neste caso, a trabalhar na área de eventos por ser uma área que as automotiva, que lhes dá paixão, que gostam, que faz brilhar os olhos. E, portanto, quando falamos de autoestima, também há uma ligação, não é? Uma conectividade grande, não é? Entre estas duas fontes, porque tu, com uma autoestima mais elevada, quando confias mais em ti, também vais atrair pessoas que estão nessa mesma energia. Às vezes dizem, não percebo, as pessoas são pessimistas, dizem mal. Eu disse, eu não sinto nada, eu não tenho as pessoas à minha volta, eu não sinto isso. Concordo, não é? Claro, sem dúvida. E também, concordo, sobretudo porque também tu, quando fazes muitas coisas, te descobres o teu potencial nas variadas áreas, não é? Quando fazes muitas coisas, descobres o teu potencial em variadas áreas. Sabes que não és boa só na tua profissão, ou naquele curso para que tu investiste, ou naquela formação que tu fizeste para aquela determinada área, mas és flexível a aprender novas coisas, a estar disposto a trabalhar noutras áreas e a estares aberto a fazer diferentes coisas que te fazem crescer e que te fazem evoluir. E eu acho que isso é fundamental. E, por exemplo, no meu caso particular, e se isto puder para outras pessoas mais jovens, nesta fase. Eu recordo-me sempre, quando andava na faculdade, e até mesmo entrar na faculdade, também já tinha começado a trabalhar, pensava sempre que queria ter cada vez mais trabalhos, queria cada vez mais que a empresa gostasse de mim e que acreditasse no meu potencial, mas ao mesmo tempo percebia e tinha que ter sempre a capacidade de o que é que vou melhorar, o que é que posso fazer, mas não perder o objetivo. Porque também quando nós perdemos, ou quando perdemos o foco ou o objetivo daquilo que realmente queremos fazer, ou que também depois acabamos por desviar-nos por outros caminhos, e é importante mantermos a capacidade, a nossa integridade, a nossa sensibilidade, a nossa vocação e a nossa missão para as coisas. Agora, pensar que quando estamos a fazer quando temos em determinado projeto, estar a 100%, não é? Estamos inteiros. Estou ali naquele momento, seja o trabalho mais pequeno, mais curto que exista, fazê-lo da melhor forma possível, acreditando que quem o vai receber o vai reconhecer, ou pelo menos nós temos a consciência que demos ou que impusemos o melhor input de nós nesse trabalho. E eu acho que isso é fundamental. Isso ajuda-nos muito. É mesmo isso. Na nossa autoestima. Completamente. Eu lembro-me perfeitamente de uma situação em que eu saí do grupo já, depois fui como consultora de marketing e para um projeto para Lisboa, e depois algumas empresas começaram a querer me contratar como consultora de marketing. E eu andava sempre a fugir, quer dizer, eu não percebo para que é que eles me querem contratar, eu se calhar nem vou fazer o meu trabalho, não sou tão competente, há pessoas muito melhores do que eu, de certeza, pronto. E comentei isso na altura com o Miguel, com o meu marido. E ele disse, Sónia, eu não estou a perceber, se os sítios todos onde trabalhaste, se todos continuam a querer trabalhar contigo, qual é a tua insegurança? Mas ele havia, não é? Este monstrinho interior estava aqui.
E depois, a partir daí, mudei um bocado o chip. E é exatamente isto que estás a dizer, que é, eu dou sempre o meu melhor, o máximo que eu conseguir. Se nós te fizermos e demos sempre o nosso melhor, os resultados aparecem e isso nota-se. Tu notas quando alguém faz alguma coisa com paixão. Eu, ainda este ano, por exemplo, tínhamos uma pessoa na empresa que era a Beatriz e a Tatiana, e elas saíram da empresa, mas elas até ao último dia que estiveram a trabalhar na Bitrust deram o seu máximo. Inclusive, um dia chego ao escritório e a Bia tinha limpo e arrumado o armazém todo, aí um dia antes de sair, ou os 2 dias antes de sair. Estás a perceber que é aquele trabalho físico, às vezes as pessoas nem querem. E eu achei aquilo incrível. Eu disse, uma pessoa que está disposta a dar o seu máximo, não é? Fazer um trabalho que ninguém gosta ou que não é tão agradável, um dia ou 2 dias antes de sair, é uma pessoa que merece ser ajudada. E eu acho que isto às vezes as pessoas não percebem. A autoestima, e como tu disseste bem, também está muito relacionado com a força e a paixão que tu incutes nas coisas, não é? E sobretudo, Sónia, com a paz interior com que tu tens, não é? Se a paz interior for elevada, e se nós sabemos que estamos bem connosco próprios e que estamos se aquela entrega nos faz sentido, ou se aquela entrega nos tranquiliza, isso vai automaticamente fazer-nos sentir melhores com nós próprios. E sentir-nos melhores com nós próprios é estarmos com a nossa autoestima mais elevada, ou estarmos com uma boa autoestima, porque claro que a autoestima tem dias, como todos nós, não é? Não acorda sempre super bem disposta, naturalmente, não é? E também não acorda, não pode acordar todos os dias adormecida. Sim. Mesmo nestes infinitos que passamos em casa, não é? Mas aí o ideal é pôres uma maquilhagem que ajuda sempre a uma roupa mais bonita, uma música alta e uma das relações que eu tenho sentido também com a autoestima, que é fazeres exercício logo pela manhã. Se tu tiveres uma rotina, nem que seja caminhar 1 hora, meia hora, logo de manhã quando acordas, ou fazer uma aula de yoga, ou fazer exercício físico, há uma conectividade muito grande entre o exercício físico e a verdade, a autoestima e mesmo a forma como nós temos energia e nos sentimos. Quer dizer, há estudos sobre isso, não é? Mas tenho que... Sem dúvida. E às vezes esta fase, se nós, a televisão, sem dúvida, não é? As pessoas que se deixam levar por esta energia do down e do negativo e fazer se calhar uma seleção também de quem nos rodeia, não é? Nós não precisamos deixar de falar com as pessoas, mas podemos, nós temos 24 horas no dia, o tempo é uma coisa muito valiosa hoje em dia, não é? O tempo, tu dás tempo, quando eu recebo tempo das pessoas, para mim tem muito valor, porque eu sei que o tempo é um custo muito alto, não é? É um valor, é uma coisa muito cara e, portanto, se nós temos 24 horas, parte de nós a decisão de gerirmos a quem é que nós vamos oferecer esse tempo, não é? E se nós estivermos a disponibilizar e oferecer muito tempo, claro que na vida há pessoas mais negativas e também precisam de nós para transmitir ali um bocadinho de alento. Mas eu lembro-me que a minha avó era hipocondríaca e eu sempre que ia falar com ela, os meus pais perguntavam, então o que é que ela se queixou hoje? Que doença é que ela tinha? Estava bem? Eu disse, não sei. Porque ela mal começava o discurso, olha, falando nisto, olha, lembra-se, vi aquela série, aquele filme, não sei, mudava o assunto. Por uma coisa mais positiva, ou recordo-me quando era miúda. Portanto, quando alguém nos fala no assunto negativo, se nós mudarmos e não dermos relevância ao negativo, isso também vai-nos aumentando aos pouquinhos esta autoestima, não é? Francisca? Claro, sem dúvida. E ao mesmo tempo, Sónia, o que estava a dizer de afastarmos umas pessoas, eu concordo que às vezes há momentos na vida que sim, mas em contrapartida há outras que temos mesmo que aproximar, não é? Noutras fases da vida que temos mesmo que aproximar e que nos ajudam também a atravessar às vezes outras tempestades, ou muito. Todo este ser interior também é importante, nos ajudam muito no encontro com nós próprios. Olha, hoje tive uma mensagem muito bonita daquelas dos presentes do dia, não é? E então uma das pessoas que não interessa, que trabalha connosco, partilhou uma mensagem porque ela tem uma situação em que foi retirada a mãe por negligência, inclusive tem uma queimadura e o pai nunca quis saber dela e a mãe não lhe telefona nem no dia de anos. E eu não, quer dizer, estas histórias fui sabendo porque é questões que eu não me pergunto. E ela estava-me a dizer que teve coragem de ligar à mãe um dia destes para saber como é que ela estava e que se sentia muito bem com isso.
e é das pessoas que eu mais admiro e que sou muito grata por conhecer através da Bitrust também. E é um bocadinho exatamente o que estás a dizer, não é? Às vezes também é importante não fugir das situações, não é? Eu enfrentar, e porque às vezes as pessoas quando nos magoam, magoam porque também não sabem gerir as próprias emoções e nós não sabemos o que é que está na vida das pessoas, não é? E eu acredito muito nisso, que é o amor cura. Ainda hoje a Claro, Vitória... nós nunca sabemos, é verdade. Uma pessoa muito sábia que eu conheci, que já uma laranja tem duas metades, sempre. E na minha prática profissional e na minha prática pessoal, e eu que trabalho imenso com pais e 70% deles divorciados, digo sempre isto: uma laranja tem duas metades. E nós temos sempre que conseguir ver o outro lado da laranja. Às vezes não conseguimos, nem conseguimos espremer esse sumo, nem precisamos de tempo, ou às vezes nem o tempo nos dá essa capacidade, ou nos dá essa virtude plena, não sejamos hipócritas em relação a isso, não é? É difícil conseguirmos atingir essa plenitude, mas é uma procura constante, e conseguimos de facto empatizar e compreender o que é que às vezes, porque motiva que aquela pessoa teve determinada atitude, ou que dentro daquela cabeça ou daquelas situações estão a acontecer imensas coisas que nós não fazemos ideia, ou que não temos sequer noção, das preocupações, das hesitações, das ansiedades, dos monstros e dos egos que vão lá dentro, e às vezes uma simples palavra, ou um simples elogio, ou a comunicação não verbal do abraço, do estar, agora os novos abraços que agora se impõem também, são extremamente importantes. Às vezes fazemos a diferença também na vida de muitas pessoas, e muitas pessoas fazem na nossa, e isso é fundamental. Não é? Oferece amor que recebes amor, oferece ódio que recebes ódio, oferece mágoa que recebes mágoa, não é? Não podes plantar uma laranjeira e estar à espera de colher peras ou maçãs, não é? É um bocadinho essa a filosofia. Francisca, alguma mensagem final? Algum exercício Claro. que eu acho que é muito importante fazer para terminar? Eu acho que o principal exercício é mesmo investirmos na relação connosco próprios e dedicarmos um tempo do nosso dia, já que nestas 24 horas, tirarmos 30 minutos, não digo uma hora porque uma hora é imenso na personalidade de uma pessoa, mas a tomarmos conta de nós, do nosso interior, de refletirmos o que é que fizemos realmente bem, o que é que podemos melhorar. Isso vai-nos sempre a ajudar e a inspirar também. Também creio que quando caminhamos inspirados, somos pessoas naturalmente mais felizes. Olha, e ainda com muitos momentos desafiantes, claro. Um beijinho grande, obrigada. Já podes ir tomar conta dos teus lindos meninos. Para quem não sabe, Sónia, muito obrigada por esta muito pequenino ainda. Foi- Foste mãe com que anos? Com que idade? Tenho um António com 4 anos e uma Julinha com... Fui mãe aos 26 anos e foi um dos melhores, ou foi o melhor papel da minha vida até hoje. Também me venho todos os dias descobrir mais como mãe. Às vezes nem sempre é fácil, mas na gestão todas estas dinâmicas, mas é sem dúvida um papel que também me fez conhecer muito sobre mim. Olha, um beijinho grande e um dia feliz e obrigada. Muito obrigada, Sónia. É sempre um prazer voltar. Obrigada eu. É sempre um prazer voltar a casa. Por mais não seja, estes diretos é para a nossa autoestima, para estarmos as duas juntas. Não é? Porque é sempre bom, já que não estamos tanto fisicamente. É fácil também. Claro que sim, nem sempre é fácil também. Um beijinho grande. Mas sei que caminhamos uma com a outra. Um beijinho muito grande. Um beijinho grande. Obrigada a todos. Boa tarde. Então.